O que eu faço é apenas tratar os filósofos de forma adulta, sem endeusá-los, nem rejeitá-los. Todos erraram, errare humano est, mas também acertaram, e pelos acertos eles estão aí até hoje, e pela inventividade genial de gente como Hegel. Bom, mas vamos lá. O ponto de partida de Hegel foi o mesmo de todo o idealismo alemão, a rejeição da coisa em si como uma contradição dentro do próprio sistema kantiano. Uma vez aceito o idealismo, o problema epistemológico da percepção, no interior do qual se deplateraram filósofos como Descartes, Locke, Hume e Kant, desaparece. Não é preciso mais explicar como somos capazes de ter acesso a um mundo externo essencialmente heterogêneo a nós mesmos, uma vez que ele não possui mais nada que seja heterogêneo. Tudo são ideias, mente, espírito. Com isso, a investigação epistemológica, que motivou muito da filosofia produzida de Descartes a Kant, passou a dar lugar a uma metafísica do processo com influência neoplatônica. A preocupação de Hegel passou a ser com a evolução do mundo como um todo, entendida como o desdobramento de um espírito absoluto, Deus, a razão infinita, que se aliena de si mesmo como natureza, para depois, aos poucos, reconhecer-se objetivamente como ele mesmo na evolução histórica e nas instituições, passando então a reconhecer-se a si próprio como espírito subjetivo na arte, na religião e na própria história da filosofia, para reencontrar-se, enfim, sob a forma absoluta na filosofia do próprio Hegel. Nunca um sistema filosófico foi tão criativamente ambicioso quanto o de Hegel. Embora improvável, enquanto travestida e magnificada na forma de uma investigação da evolução de um espírito absoluto omniabrangente, o que Hegel fez de mais importante foi investigar a evolução da consciência humana em suas múltiplas e variadas manifestações. Daí que as mais consistentes contribuições de Hegel foram para a filosofia prática, incluindo a história, a arte, o direito, a religião e a própria história da filosofia. Só esse esforço especulativo já resgata a importância de sua obra. Agora vamos a alguma coisa metodológica. O racionalismo hegeliano e a chamada dialética. Explicar o que isso seja e ver a probabilidade disso. Racionalismo. A filosofia do processo de Hegel contém dois pressupostos que precisam ser salientados. O primeiro deles é ontológico. Trata-se da assunção de que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Que bicho de 7 cabeças será esse? Isso pode parecer estranho, mas é fácil de ser compreendido. Para ele, o mundo inteiro não é nada mais do que ideia, mente, pensamento, espírito, razão, Deus, infinito, conceitos que em sua filosofia costumam significar a mesma coisa sob as mais diversas colorações semânticas. O espírito absoluto é tudo o que é real. Ele é pensamento. O pensamento precisa ser racional. Logo, tudo que existe, seja interno ou externo a nós mesmos, precisa ser racional. A adoção desse princípio tem a consequência de inspirar Hegel na busca de explicações racionais. Podemos usar a razão para conhecer o mundo em qualquer nível, porque ela é o seu próprio princípio definidor. Da escravidão na Roma Antiga até as consequências nefastas da Revolução Francesa, tudo deve ter alguma razão justificadora, ao menos do ponto de vista do absoluto ou de Deus. Afinal, tudo é consequência do desdobramento do espírito absoluto e a filosofia terá a função de explicar por que deve ser assim. Agora vamos explicar o que seja a dialética. Que bicho é esse? O segundo pressuposto metodológico para Hegel é o método da filosofia, que não poderia se restringir à silogística aristotélica nem à lógica transcendental de Kant, incapaz de investigar
o modo de transformação do espírito absoluto. A lógica que investiga o modo de transformação do espírito absoluto, do devir, da realidade, precisa ser o que ele chamou de dialética. Essa lógica deve dar conta do fato de que os conceitos contêm os seus opostos e que suas aplicações passam no vir a ser das coisas. Assim, o conceito de ser contém o conceito do nada, o conceito de sujeito, o de objeto, etc. Estava interessado em uma dialética que se aplicasse à realidade como um todo, à realidade como espírito absoluto, com as suas infinitas divisões. E ele encontrou o modo de progressão do absoluto nas tríades dialéticas inspiradas em Fichte. O absoluto tem um primeiro momento no qual ele põe-se a si mesmo. Observe aqui que eu estou usando um vocabulário fichtiano, o verbo por, setzen, e as palavras tese, antítese e síntese pertencem ao vocabulário de Fichte, mas é óbvio que Hegel leu Fichte. E eu uso isso por razões didáticas. E também porque eu vejo na dialética hegeliana uma leitura pessoal e antiformalista dos procedimentos fichtianos. Bom, então, o absoluto tem como primeiro momento o pôr-se a si mesmo, a tese, na afirmação de uma parte da realidade que o constitui. O que se segue, o absoluto nega aquilo que antes pôs, afirmando a realidade do seu oposto. Ou, no dizer de Hegel, a sua contradição, que seria a antítese. Mas essa oposição termina por demonstrar-se insuficiente, o que faz com que o espírito unifique o que foi posto, a tese, ao que foi oposto, a antítese, naquilo que eles possuem de mais verdadeiro. Isso se dá pela negação da negação e um movimento de superação conservadora, Aufhebung, a síntese, no qual o espírito se sublima a si mesmo, sich selbst aufhebt, incorporando em si as verdades parciais do que é posto e do que é oposto, e essa superação, por sua vez, servirá de base, tese, digamos, para uma nova negação que irá gerar uma nova oposição, do que resultará uma nova superação, e assim por diante. E haverá movimentos, nós teremos movimentos internos. Mas eu paro aqui são os limites do que eu entendo. Alguns pensam que Hegel fez com a sua dialética, o que ele fez foi superar o princípio da não contradição exposto na lógica aristotélica. Mas isso decorre de uma má compreensão da relação entre a dialética e aquele princípio. Segundo o princípio da não contradição, em sua formulação ontológica, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Ou, numa formulação linguística, uma proposição ou um pensamento não pode ser afirmada e negada em o mesmo sentido. Seja como for, se Hegel pretendeu rejeitar esse princípio, ele estava errado. Há evidências de que ele pretendeu. Afinal, a suposta contradição em Hegel ou existe como uma potência no interior de algo e, portanto, sob um aspecto diverso, usando a formulação linguística do princípio em um sentido diverso, ou ainda quando a oposição e a superação se atualizam para nós em tempos diferentes. A contradição hegeliana não é, pois, uma simples negação, mas um contrário, uma oposição, um conflito, uma tensão, posto que a antítese é também uma tese. É só assim que a dialética é capaz de fazer sentido. Bom, existem muitas variações nisso, eu não vou entrar. Ela é uma oposição surgindo no cerne de alguma coisa, acabando por produzir a superação dos aspectos positivos e negativos de si mesma. E a aplicação do método dialético só pode consistir de proposições que são verdadeiras sob um certo aspecto e falsas sob outro, ou que são verdadeiras em um momento e falsas em outro. Nós podemos encontrar, tentando explicar isso, um análogo da dialética idealista nas dialéticas discursivas. Esse é o caso da dialética argumentativa exercida no diálogo de Platão, em que um falante defendia uma tese enquanto o outro, geralmente Sócrates,
argumentava contra ela, o que levava a novas sugestões que eventualmente conduziam a uma aproximação maior da verdade, ainda que os diálogos fossem aporéticos. Um outro exemplo foi o método de pensamento dos filósofos céticos na antiguidade, que para Hegel precediam a dialética. Eles desenvolviam teses para então desenvolver antíteses de igual valor, de modo a demonstrarem ser impossível chegar à verdade. Mas os céticos, rejeitando a possibilidade de conhecimento, paravam aí, não procedendo como Hegel em direção a uma síntese. Também encontramos a dialética como exercício intelectual nas universidades medievais, nas quais o proponente deveria defender a tese, o seu oponente encontrar argumentos a favor da antítese. Hegel entendia que a consciência humana, em seus mais variados aspectos, se desenvolve dialeticamente. Isso eu acho importante. Eu quero notar que parece haver aqui uma confirmação disso, dessa ideia, na maneira como Jean Piaget expõe os sucessivos estágios do desenvolvimento da criança. Em sua investigação, o desenvolvimento cognitivo da criança segue duas funções antagônicas que são a de assimilação e acomodação. Na assimilação, os esquemas de interação com o meio são conservados e o organismo tende a submeter o meio às suas formas de organização. A acomodação, por sua vez, é uma fonte de mudanças do organismo, na criação de novas maneiras de se adaptar ao meio. Embora esses mecanismos sejam geralmente indissociáveis, na mudança de uma fase para outra do desenvolvimento da criança, a acomodação leva vantagem, pois há uma diferenciação maior nos esquemas, com o desencadeamento de novas e mais robustas formas de assimilação. Como escreveu Piaget, toda conquista da acomodação se converte, pois, em matéria de assimilação, embora essa resista incessantemente a novas acomodações. Ora, não há dúvida que o processo de assimilação pode ser concebido como um por dialético, tese, enquanto a acomodação constitui-se no contrapor de antítese, disso seguindo um novo processo de assimilação, síntese, que sustenta os esquemas aprendidos até que, pelo acúmulo de novas experiências, o organismo passe por uma nova acomodação, antítese e assim por diante. Isso se dá por, mesmo que diversas assimilações e acomodações acabem por se sobrepor no processo. Em essência, a maneira como Piaget concebe o desenvolvimento das capacidades intelectivas na criança não difere estruturalmente daquilo que Hegel seria capaz de entender como processo dialético, inclusive porque Hegel produz variações dentro do esquema original. Além disso, assim como a ontogênese na embriologia recaptura a filogênese no desenvolvimento da espécie, também parece que as sucessivas fases do desenvolvimento da criança recapitulam o desenvolvimento da consciência humana em suas realizações objetivas e subjetivas na história. Por exemplo, Piaget notou que quando uma criança explica o movimento de uma seta como empurrando o ar com a sua ponta, de modo que que o vento passe para a cauda e o empurre para a frente, ela nos provê de uma explicação similar à explicação fornecida por Aristóteles em uma de suas infelizes tentativas de explicar fenômenos físicos especulativamente. É possível que, desde Aristóteles, no que concerne ao raciocínio físico, a consciência humana tenha sofrido um desenvolvimento histórico no qual recapitula o desenvolvimento da criança seguindo o modelo piagetiano de evolução recém-exposto. Eu teria que estudar Piaget, ver a epistemologia genética direito. A conclusão de tudo que eu disse parece ser que a dialética diz respeito primeiramente ao modo como desenvolvemos nosso pensamento. Nós raciocinamos opondo tese e antítese com base no material informativo que nos é acrescentado, objetivando chegar a sínteses mais compreensíveis em um processo teleológico cujo produto é intencional. Vocês pensam num filósofo como Nietzsche, extremamente dialético, é a próxima loucura. Ele vai de um lado e depois vai para o outro, para chegar a uma conclusão qualquer, que muitas vezes
absurda, mas isso é o filosofar. Você tem que estar no pântano e saber que a areia é movediça. E se acostumar a aceitar essa realidade. Não sou eu quem diz isso. Wittgenstein pensava assim. Se o pensamento se desenvolve dialeticamente, então isso pode muito bem valer para tudo aquilo que tem a ver com o pensamento. Então, esse é o caso do desenvolvimento cognitivo da criança. Mas também pode ser o caso de produtos sócio-históricos do pensamento, ou seja, as instituições, a história, a cultura, as artes, a religião e mesmo a filosofia seriam capazes de se desenvolver. Como elas são produtos intencionais, elas podem reproduzir estratégias intencionais em seu desenvolvimento. Desenvolver em estágios dialéticos na medida em que foram produtos intencionais. Não quero dizer com isso que tais processos sejam lineares, uma vez que há no mundo concreto inúmeros fatores intervenientes que nada tem a ver com eles. E Hegel sabia muito bem disso. Isso é uma das qualidades de Hegel. Mas, se o que foi notado é certo, então ao menos bosquejos dialéticos podem ser encontrados nas ações humanas e em seus produtos históricos e culturais, como é o caso da arte, religião e filosofia. Sob essa perspectiva, parece que somos capazes de validar, em alguma medida, as ambições de Hegel em sua filosofia do espírito, sem recorrer a nenhuma forma de misticismo. Se for esse o caso, então há em Hegel uma antecipação especulativa de processos naturais capazes de serem resgatados pela ciência e que, por si só, já seria por si só, se a dialética tiver esse poder de afirmação, então isso já seria um grande feito. Pessoalmente, eu acredito que sim. Dentro de todo o caos. Talvez isso explique o fracasso da tentativa de Hegel de desenvolver uma dialética da natureza puramente biológica e inorgânica, geralmente considerado o ponto fraco do seu pensamento. A razão seria que os processos dialéticos não valem lá onde não há mais lugar para a intencionalidade, nem para o que possa ser relacionado a ela, ou seja, no mundo na natureza puramente biológica e inorgânica, não teleológico. Ele não poderia saber disso na época em que viveu, mas nos tempos atuais, mais bem esclarecidos pela bioquímica, pela biologia e teoria da evolução, a crença em uma dialética da natureza torna-se uma projeção indébita da racionalidade humana lá onde ela não é mais capaz de atuar.